Olá, pessoal! Como prometido para vocês, hoje vou mostrar uma redação minha, nota máxima, que eu tirei em todos os anos que tentei no Enem, que foi 980. Essa redação eu fiz em 2015. E eu vou começar mostrando para vocês o espelho dos meus resultados naquele ano, tá? Como vocês podem ver aqui, eu apaguei aqui o meu CPF, né? Como vocês estão vendo, mas parece meu nome, número de inscrição. E é um resultado do Enem de 2015, tá? E aqui a redação eu consegui obter 980. Aqui tá a vista pedagógica, né? O que eles ali corrigiram segundo as competências. A gente tem 5 competências na redação do Enem. Então, em cada uma delas, aqui mostra quanto foi descontado, quanto eu obtive. E se vocês perceberem aqui, eu só tive um desconto na competência 1, né? Que foi o domínio na norma da língua escrita. Mas nos demais, obtive aí nota máxima, que foi 200 pontos. E eu vou comentar, né, vou mostrar agora para vocês a minha redação e vou comentar um pouquinho em cima dela das principais dicas para vocês que vão prestar o Enem esse ano e vão fazer também a redação esse ano de 2024. Então vamos lá, pessoal. Nesse ano de 2015, no Enem, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E eu fiz ela em mais ou menos 30 minutos. Esse é o tempo que seria o ideal para você aí gastar fazendo a sua redação. Então, essa é uma dica importante. Começa logo pelo tema da redação. Vai olhar, vai ver qual é o tema, vai começar a montar o seu esqueleto, seu rascunho, para não deixar para cima da hora, porque no final sua mente já vai estar cansada e você vai ficar ainda mais nervoso. Então, a minha dica inicial é: começa lendo o tema da redação. Então, sempre as redações do Enem vêm com um problema que a gente precisa resolver. Um problema, né, de notoriedade na sociedade que precisa ser discutida e que precisa também de ações para que seja resolvida. Esse problema, você sempre vai se perguntar por que esse problema existe. É uma pergunta que tem que estar com você junto quando você olhar para um tema de uma redação do Enem. Começar a pensar nas causas, nas consequências e por que ele existe. Você pensando nessa pergunta, você vai começar a respondê-la. E a gente sabe que o texto argumentativo ele tem que ser dividido ali em 4 parágrafos. Eu vou mostrar aqui a minha redação para vocês. Eu divido introdução, depois primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e a conclusão, tá? E eu não faço o quê? Eu não coloco, nunca coloquei título, tá, gente? Nunca coloquei título. A letra tá bem bonitinha, porque eu fazia caligrafia para melhorar. Então, além da redação, que eu fazia mais ou menos umas 3 redações por semana, eu também fazia caligrafia. Bom, vamos agora falar sobre a introdução. A introdução ela tem que vir com essas principais características: contextualização, posicionamento e a sua tese. Você vai ver que a minha contextualização aqui ela é bem simples, bem genérica. E eu não faço muita coisa assim mirabolante. Eu gosto de pensar em coisas bem fáceis para fazer uma contextualização bem rápida, bem prática. Então vamos lá, ó. Muito se discute no Brasil acerca de como é possível garantir segurança à figura feminina em uma conjuntura que tem se comportado de forma agressiva quanto a esta. Gente, essa contextualização, ela cai bem em praticamente todos os tipos de temas de redação, tá? Ela é bem genérica e bem básica. Se você quiser, só vai mudando as palavras ali que tá no tema da redação. Isso é uma coisa importante. Eu marquei aqui de vermelho conjuntura, porque na introdução você tem que trazer as palavras, sim, do tema, porque você tem que mostrar, tem que estar evidente que você leu, que você entendeu, que elas estão ali para o corretor. Mas a conjuntura é um sinônimo para a sociedade, então você tem que pensar em sinônimos também dessas palavras-chave do tema da redação. Então vamos continuar. Diante desse cenário de constante violência praticada contra a mulher, coloquei em vermelhozinho porque são as palavras que estão lá no tema, o Estado adotou medidas protetivas, como a Lei Maria da Penha e o atual feminicídio. Então você percebe aqui que eu dei uma exaltada no Estado, dei uma exaltada, né, no poder legislativo, a criação de leis.
Então, isso é legal você fazer também. Não só meter ali o cacete no governo, tá? Não só falar mal do governo. Tenta também trazer um ponto bom aí, porque isso mostra para o corretor da redação o seu ponto de vista. Não deixa de ser o seu ponto de vista, não deixa de ser a sua opinião sobre o assunto, tá? Isso conta muito na hora dele corrigir. No entanto, aí eu já trago o lado negativo, né? Ou você pode dizer aqui no lugar do no entanto, por outro lado, é válido destacar que é preciso superar outros desafios, especialmente os conceitos moralistas que ainda recaem sobre a mulher e que alimentam a persistência da violência praticada contra esta. Olha só, persistência em vermelho, que é o tema que está lá, a palavrinha-chave do tema da redação. Então você percebe que da linha 1 ao 4 foi só a minha contextualização, só contextualizei. E da linha 5 a 7 eu trouxe a minha tese, o meu posicionamento. Não deixa de ter um posicionamento também ali, né, entre linhas, né, quando eu falo da Lei Maria da Penha, da posição do Estado, do governo. Mas a minha tese mesmo está fundamentada na linha 5, 6, 7. É bom você fazer assim, é bem legal. Em poucas linhas, você tentar trazer logo a sua tese. O que seria a tese, Raíssa? É você falar, olha, é preciso superar ainda, tem desafios que precisam ser superados para que a gente tenha realmente a ampla segurança das mulheres, a plena segurança das mulheres. Então, essa é a sua tese, é o seu posicionamento. Olha, ainda tem desafios, ainda tem barreiras, é urgente se discutir esse assunto, é necessário medidas para melhorar. É isso, essa é a sua tese, é o seu posicionamento. São essas palavras que você não pode deixar de trazer na sua introdução, para ele ver a sua tese e o seu posicionamento. Porque o texto dissertativo argumentativo é isso. É você se posicionar e trazer a sua tese, tá bom? Porque o dissertativo você só vai falar sobre um tema, mas não traz nenhum ponto de vista. Então você tem que ter essa marca do posicionamento e tese. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também na introdução é que eu dou spoiler na minha tese do que eu vou começar a discorrer no meu desenvolvimento. É preciso superar outros desafios, especialmente os conceitos moralistas, para dizer, olha, tô dando spoiler para ele, o que eu vou trazer no meu desenvolvimento, tá bom? Isso é muito legal também fazer. Então vamos analisar o que eu preenchi das competências, né? Vocês viram que competência 2, 3, 4, eu consegui dos 200 pontos. Por quê? Na competência 2, o que é avaliado? Abordagem completa, texto dissertativo argumentativo, né? Ele está organizado a forma em 4 parágrafos. O repertório é produtivo, é pertinente, é legítimo. E é importante vocês saberem a diferença entre repertório produtivo, pertinente e legítimo. O legítimo é aquilo que é verdadeiro. Um dado, mas aí você tem que citar a fonte, tem que trazer uma citação verdadeira, mas que não seja da coletânea, tá? É uma furada isso, você pegar coisas que estão ali na coletânea. Uma situação é você parafrasear, pegar aquelas informações que eu vou mostrar que fiz aqui no meu texto para vocês e colocar de uma outra forma, apresentar de uma outra forma, mas não copiar e colar os dados que estão ali na coletânea. Não se pode fazer isso. Então, o que é repertório legítimo? Citações, autor, tem que trazer o autor, um filósofo, um cientista, algo que está ali, um fato que ocorreu na sociedade, vocês vão ver que eu trago esse fato, que eu não preciso nem falar onde foi que eu vi, porque todo mundo ficou sabendo. Então, um fato histórico. Então, isso é um repertório legítimo. Repertório produtivo é aquilo que você traz para o seu texto que vai expressar a sua opinião, seu ponto de vista. O pertinente é aquele que conversa, um repertório que você traz uma ideia, mas que conversa com o texto. A competência 3, que eu também obtive 200 pontos, você tem que lembrar o que eles avaliam. O projeto de texto, mostrei que eu planejei o meu texto, o desenvolvimento, o ponto de vista. Então, isso tudo eles levam em consideração. E na competência 4, que também foram 200 pontos que eu atingi, mostra aqui que eu usei os recursos coesivos e a função correta deles, né? Eu não coloquei eles em momentos aleatórios, eu teve a função adequada no meu texto. Diante desse cenário, no entanto, são os recursos que eu utilizo muito na introdução. E sem repetição de conectivos, é importante você lembrar disso, não pode repetir. E sem repetição de palavras. Às vezes, uma ou duas palavras você pode repetir, mas
tentar evitar. Por exemplo, eu coloco aqui esta, uso muito esta. Poderia ter até usado na última linha da introdução, ela, por exemplo, para se referir à mulher. Para não repetir a palavra mulher no meu texto, tá bom? Então, vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento sempre divido em dois, tá? Para mim trabalhar uma causa e uma consequência, uma causa e outra consequência, tá? E aí você já pensa nisso, duas causas, duas consequências para vocês trabalharem em desenvolvimentos diferentes e deixar sempre explicadinho a causa que você está colocando, para você mostrar também a sua opinião a respeito dessa causa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é um conectivo, tá? Já vou logo falando para vocês. É válido destacar a importância de tais leis protetivas adotadas para amenizar esse quadro. Eu tô falando. Olha, é importante essas leis protetivas para amenizar. É uma opinião minha. Esse quadro pode ser também lugar, esse problema, tá? Essa problemática. É incontestável as ações positivas da Lei Maria da Penha no combate à violência que aflige a mulher brasileira. Se você perceber, tem um errinho de português aí. Então, a gente começa a perceber aqui os meus erros de português. Onde foi o critério que eu fui descontada, a competência, né? Aflige. A palavra certa é aflige. Sem N, tá? Contudo, os avanços na plena punição, contudo, também é um conectivo, tá, gente? Um elemento de coesão. Os avanços na plena punição dos que desrespeito. Então, plena punição é uma causa. Então, tá faltando plena punição. Dos que desrespeitam seus direitos humanos deve ser corroborada com um melhor atendimento à mulher, pois esta é, em algumas vezes, constrangida. Está errado se é esse aí, tá, gente? Porque esta tá no singular, então constrangida tá se referindo a esta, então tem que estar aí no singular também. Constrangida é o certo. Também fui descontada por isso, vista como culpada por suas vestimentas ou condutas. Então, eu trago aqui e explico bem, tá faltando que tenha plena punição, porque também é corroborada tem que ter também o melhor atendimento à mulher, né? Porque elas são muito constrangidas quando elas vão dar o seu depoimento, e muitas das vezes culpabilizada. Então, é isso que eu tô falando pra vocês, coisas simples, mas que eu tento colocar bem explicadinho, por isso que é um diferencial na redação, tá? Vamos pro segundo desenvolvimento. Ademais, também é o conectivo, que tô ligando o outro parágrafo, tá? Constata-se que os requisitos patriarcais é um outro fator. Também tá errado, tá no singular. Se eu tô me referindo a requisitos patriarcais, então tem que estar no plural. Que os requisitos patriarcais são outro fator contribuinte para a permanência da violência contra a mulher. Viu permanência? Eu coloquei no lugar de persistência, para não repetir, tá? Isso porque também é um elemento, é um conectivo, né, explicativo, muito legal você usar para explicar, porque você está colocando isso. Por exemplo, ali eu usei no desenvolvimento 1, pois, né, para explicar. É muito, muito legal você usar esses conectivos. Criou-se na sociedade um estigma sobre ela de sexo frágil, sendo assim, por muitas das vezes, tratadas como um ser inferior. Olha só, coloquei entre aspas, né, essas palavras pejorativas, porque é o que é um senso comum, né, o que é bem falado na sociedade, mas eu trago aqui dando a minha opinião, a minha ideia. Dessa forma, sua integridade continua sendo ameaçada. Realidade esta comprovada. Outros errinhos de português aí. Eu esqueci de colocar na hora de passar limpo. Realidade, faltou de, esta comprovada. Pelos altos índices de homicídios femininos. Altos índices, né? Esse dado aí estava na coletânea, eu lembro muito bem. Mas o que estava na coletânea era o índice mesmo, em número, acho que 70%, não me lembro direito. Mas eu coloquei, vamos dizer, eu fiz uma releitura desse dado, coloquei altos índices de homicídios femininos e diversos tipos de violência que envolve estupros e humilhação. Então, isso você pode fazer, tá? Há uma releitura daquele dado que está lá. Como vítimas representantes desse crime de ódio, não há como esquecer de Messa Nakashima e Elisa Samúdio. É bem legal você misturar fatos e opiniões no seu desenvolvimento, porque você está criando a sua argumentação perfeita, na verdade. E aqui eu trago um exemplo no final do meu desenvolvimento, né? De algo que aconteceu, de mulheres que são as representantes de outras
e muitas mulheres que são mortas, né, são vítimas do feminicídio. Que isso, todo mundo tem conhecimento e noção, não precisa eu referenciar, não preciso falar o fato, narrar todo o fato que aconteceu. As pessoas já lembram desse nome e já sabem que elas foram mortas por seus companheiros. E agora eu vou mostrar para vocês a conclusão. A conclusão, a gente tem que retomar a tese, tem que lembrar dessas palavrinhas aqui para a gente resolver o problema, o que fazer, quem vai fazer, como, e trazer por último as perspectivas. Então vamos lá. Depreende-se, portanto, vou retomar na minha tese, que para a completa garantia da proteção à mulher é necessário, além de medidas protetivas, uma real mobilização da sociedade. Então isso é legal você fazer. Ó, eu tô conversando com a introdução, eu retomo o que eu coloquei na introdução. Ó, precisa de uma real proteção das mulheres, precisa fortalecer isso, mas além das medidas protetivas que eu coloquei, é preciso uma real mobilização. A princípio, que também é outro elemento conectivo, né, tá? Depende, portanto, é um elemento conectivo também, que eu coloquei em verde. A princípio, cabe ao Estado, juntamente com o Poder Judiciário, revitalizar os centros de atendimentos à mulher, inserindo pessoas capacitadas na resolução dos casos de crimes que ameaçam e vitimam sua conduta. Olha só, trouxe o Estado aí, sempre na letra maiúscula, tá? Quando você quer se referir ao governo. Com o Poder Judiciário. Então, traga alguém para ajudar o Estado. Poder Judiciário, que vai punir, vai revitalizar também os centros de atendimento à mulher. Nunca coloque uma causa no desenvolvimento que você não vai trabalhar depois. Você tem que resolver. Então, eu coloquei a causa e eu trouxe aqui a resolução na conclusão. Ó, o Poder Judiciário tem que revitalizar os centros, inserindo pessoas capacitadas na resolução dos crimes que ameaçam e vitimam sua conduta. Então, essas pessoas capacitadas também abrangem aquela questão da mulher que tem que ser tendo melhor atendimento a ela, pessoas que não culpabilizam, ser atendida por outras mulheres, né? Entre outros. Então, tem que trabalhar bem isso, não deixar muito simplório, por exemplo. Tem que estar o Estado e o Poder Judiciário. Fazendo o quê? Revitalizando os centros de atendimento à mulher. Como? Inserindo pessoas capacitadas, tá vendo? Então, essas palavrinhas que você não pode esquecer. O que fazer, quem vai fazer, como vai fazer. Outro sim, é imprescindível a participação da mídia e de ONGs. Aqui, no caso, era para ser das ONGs, tá? No esclarecimento das leis protetivas e na defesa do gênero. Olha só, em questão. A defesa, é muito bom você também colocar isso, defesa do gênero. Não quero falar de novo a mulher. Eu trouxe aqui um sinônimo. Como? Por meio de ficções engajadas e campanhas. Por fim, a escola e a família possuem um papel fundamental na formação de uma nova geração, livre de preconceitos, pensamentos machistas e que compreenda, tá errado também compreenda, faltou o ezinho, que somos todos iguais. Assim, estou trazendo agora as perspectivas, finalizando a minha conclusão, meu texto. Caminharemos todos de mãos dadas, como assinalou Drummond, no combate à violência contra a mulher brasileira. Você percebe que aqui faltou também uma crase, combate à violência, né? Mas, se você perceber, eu trouxe a perspectiva. Assim a gente vai combater, todos de mãos dadas. Ou seja, conversa lá com a mobilização da sociedade, entendeu? Então, isso é muito legal. Você mostrar que você pensou no texto. Você mostrar que tudo está se encaixando, as coisas que você está colocando. Você ganha pontos nisso, tá? E esse caminharemos todos de mãos dadas é algo que você pode utilizar em quase todas as redações. Se você for perceber, na questão do meio ambiente, se vir um tema, caminharemos todos de mãos dadas, ou na preservação, no caso, se for do meio ambiente. Então, você percebe que dá para você usar em todos os diversos tipos de temas. É muito legal, porque aí mostra que você tem um repertório legítimo, você tem uma bagagem, um repertório cultural muito bom. Eles gostam muito disso, tá? Vamos só ver as competências que consegui atingir. Competência 1, 180, que é aquela competência na questão do português. Competência 5, que eu consegui 200. Mas é porque vai ser avaliado aqui o agente, a ação, o meio, o modo, a finalidade e o detalhamento da informação, tá bom? E é isso, pessoal. Finalizamos aqui esse vídeo. Espero ter mostrado para você, na prática, como é que se faz uma redação. Qualquer coisa, coloque aí nos comentários se você tiver alguma dúvida. E também já colocar aí nos comentários qual o tema que você acha que vai ser no Enem 2024, que você quer uma dica, quer uma informação, tá bom? Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.